Que sim, eu sou Josimarinho, sejam todos muito bem-vindos. E aqui é um local especial, né, para as mães, mas eu fico muito feliz quando vêm os pais, vêm as vovós, vêm pessoas que lidam diretamente com crianças pequenas, porque é muito importante obter informações sobre a infância, né? É onde tudo começa na nossa vida. Aliás, tudo começa na gestação. Mas infância, né? É muito importante essa vivência. E aí, gente, vocês estão me ouvindo bem? Vocês conseguem me ouvir bem? Tá funcionando direitinho? Alguém me dá um joinha. Ah, obrigada, Evelyn, maravilhosa. Um prazer você aqui, viu? Uma honra. Então, eu trouxe esse tema, né? Esse tema é bem polêmico. A gente, quando abre a rede social, vê muita gente falando sobre isso, muitos profissionais, e vários tipos de formas como lidar. Gente, é desafiador. Realmente, ser mãe, né? A própria Evelyn, né? Quando eu estava gestante, disse: prepare-se para conhecer o maior amor da sua vida. E realmente foi isso que aconteceu. Mas também foi o maior desafio, porque, gente, não pensem que é amamentar, gestação, vias de parto, nada disso. Gente, a maior dificuldade é educar. Sua criança pode ser típica, atípica, pode acontecer qualquer coisa, mas lidar com birras e educar uma criança, só quem é mãe, só quem é pai sabe dessa posição do quanto é difícil. E nós, como adultos, não pensemos que nós somos alecrins dourados, né? Que a gente não faz birra. Gente, adulto também faz birra, tá? Sinto muito informar. Nós fazemos birra quando a gente discute com o marido, com o namorado e não quer responder a mensagem, tá super chateada. Claro também que vai depender, né, do que aconteceu, mas a gente, não vou responder agora, tô chateada. Quando a gente desce do carro, que tá com muita raiva, bate a porta do carro. Quando a gente tá sobrecarregado e de repente a gente sai arrastando chinela, batendo, pisando com mais força no chão, sim, são atitudes de birra de um adulto. O adulto também faz isso. E a gente pensa, né? Ai, meu Deus, criança, lidar com criança é muito difícil, mas não é impossível. Nós somos o lado racional completo da história, então a gente precisa tomar essa posição. Mesmo que existam muitos adultos que também fazem birra, mesmo que existam muitos adultos que não sabem lidar com a situação, porque por muitas vezes a experiência desse ser humano na própria infância foi traumática, né? E vamos lá. Eu escolhi esse tema porque eu vejo muita coisa assim. Eu ia usar a palavra bobagem, mas eu escuto muita coisa assim incoerente, né? Para como lidar com essa situação. E diante, né, da peneira que eu faço, esse apanhado todo das coisas que eu leio, as pessoas que eu acompanho, diante de livros, né, publicações, aí eu vou vendo realmente o que faz mais sentido para minha vida, até por experiência própria, porque eu também sou mãe, tá? Então, existem mães, né, que mandam mensagem para mim em direct: Josi, me dá aí uma dica de como é que eu faço. E também fica perdida, né? Porque o que usa muito? Usa muito a chantagem, ou grita, ou bate. Por quê? Porque foi a forma que essa mãe aprendeu a lidar. Aprendeu da pior forma quando era criança, né? E eu não tô aqui, tá, gente, para julgar o pai, a mãe de ninguém, nem minha mãe, nem a mãe de vocês, da forma que vocês foram criados, até porque os nossos pais, eles oferecem o que eles tiveram, né? Cada um dá o que tem. Mas, realmente existem coisas que não funcionam, né? E aqui eu vou trazer para vocês alguns dos motivos por que a birra acaba acontecendo. Porque para poder falar para vocês como agir em público, né? Na minha opinião, né? O que funciona, o que eu já testei com meu filho, também sou professora, já trabalhei em escolas e eu vi também muitas situações de crianças pequenas e os motivos dos quais geraram as birras, certo? Então, bora lá.
a gente não pode esquecer, gente, de um órgão extremamente importante para o funcionamento humano, que é o cérebro. O cérebro de uma criança muito pequena, ele é imaturo. Olha só, a gente olha para uma criança muito pequena, será mesmo que a gente pode fazer uma cobrança muito grande para um ser humano que ainda não cresceu? Será que é só o corpo que é pequeno, né? Porque a gente pode observar, e o corpo é pequenininho, mas essa criança está me entendendo, essa criança está querendo me manipular. Essa criança tem capacidade de ter uma perversidade para poder me manipular. Gente, bora botar os neurônios aí para funcionar, né? Por favor. Uma criança muito pequena, ela não tem capacidade de manipulação, tá? Então, vamos lá. O córtex pré-frontal, que está localizado na parte frontal, já está dizendo, né? Ele não tem maturidade, ele é responsável pelo nosso comportamento e nossas emoções. Então, se uma criança muito pequena, ela não tem maturidade cerebral, olha só, isso é biológico, para lidar com situações que vai desencadear uma birra, uma chateação, a criança está muito chateada, a criança está com fome, existem várias coisas que podem, ou simplesmente contrariada, porque isso acontece, tá? E por não ter essa maturidade, como é que a criança vai dizer, eu preciso me acalmar, vou fazer um trabalho aqui de respiração, vou me acalmar? Gente, isso não vai existir, tá? Uma criança muito pequena, ela não tem essa habilidade de fingir, de fazer de conta que não viu. Isso são habilidades que, para nossa sobrevivência, a gente vai aprendendo com o tempo. É um adulto que consegue. E olhe lá, sabe por quê? Porque até a meia-idade, olha só, preste atenção nessa informação aqui, informação valiosa, que muita gente não sabe. Até a meia-idade, a gente vai conseguindo ver mecanismos, formas de lidar com situações. É o nosso cérebro que faz isso. Então, é capacidade biológica, é capacidade cerebral. A gente não pode exigir de uma criança muito pequena o que ela não pode oferecer para a gente. Irrita. E eu vou dizer por que irrita o adulto. Irrita o adulto porque tudo que foge do nosso controle, a gente se altera, a gente se chateia. Por quê? Quem é que não quer tudo certinho, tudo bonitinho? Oi, Rafa, um prazer ter você aqui, viu? Gente, psicóloga topada. Quem puder, siga essa mulher, ela é maravilhosa. A minha acabou de arremessar os brinquedos agora porque queria tomar 3 suquinhos de caixa. Olha só, esse é um grande exemplo, né? Da criança, ela quer fazer o que ela quer, e inclusive a filha da Rafa, ela é um ser extraordinário, muito inteligente e observadora, né? Então, assim, as crianças, quanto mais ela souber que consegue fazer coisas sozinha, né? Então, ela vai ser mais exigente. Por quê? Porque a capacidade intelectual da criança é alta, mas a maturidade não é. Entendam? Então, quando a criança é contrariada, ela vai arremessar coisas, né? Como a Lara, né, Rafa? Ela vai arremessar coisas, ela pode bater na mãe. O meu já me bateu porque foi contrariado. E acontecer N coisas. Então, eu vou conversar com vocês agora. Eu falei sobre a imaturidade do cérebro, né? E o porquê eu vou falar alguns casos, tá? Se vocês forem se familiarizando, se já aconteceu com vocês, vai me sinalizando, vai me contando aqui que a gente vai conversando, tá certo? Bora lá. Aqui eu anotei alguns pontos, né, do porquê a criança pode fazer birra. Primeiro de tudo, falta de a imaturidade cerebral, né? Primeiro de tudo é essa. E também a falta de habilidade na comunicação. A criança... Gente, quando alguém te acusa de alguma coisa, você é adulto, bora lá. Vou colocar os adultos nessa roda de fogo, viu? Não vou falar só das crianças, não. E podem dizer que eu estou defendendo as crianças, o que eu defendo mesmo. Mas bora lá. Você tá muito chateada, bora lá, vou colocar as mãos nessa roda da fogueira agora, viu? Você tá muito chateado, uma pessoa te acusou de uma coisa que você não fez, tá? E você não conseguiu explicar, você não conseguiu expressar o que você realmente queria dizer.
Você não fica muito chateada? Gente, eu fico com a cabeça fervendo. Eu imagino que ninguém goste de estar nessa posição, tá? Ninguém gosta. Então, por não conseguir se expressar da forma que gostaria, não conseguir contar, isso causa uma frustração muito grande. Um adulto, como é que vai se passar? Pode ficar chateado, pode ficar sem dormir. Uma criança vai fazer o que? Ela vai abrir o maior berreiro, porque ela não conseguiu explicar o que ela queria. Crianças que não conseguem falar muito bem, existem crianças de até 2 anos, hoje, que não conseguem se comunicar muito bem. Apesar de, se não fala, muitas palavras até 2 anos é atraso de fala, mas isso é um assunto para outra live, tá? O que a gente está querendo contar aqui é o porquê que as birras acabam acontecendo. Bora lá! Então, se uma criança não consegue explicar o que ela está querendo, o que é que ela vai fazer? Abrir o maior berreiro. Difícil a gente ter esse entendimento racional e dominar as nossas emoções. Exatamente, Rafa. E vou abrir um parêntese aqui. Por quê? Porque a gente acaba se conhecendo melhor quando a gente se torna mãe. Porque a vida é um ciclo e muitas coisas se repetem. Muitas coisas que acontecem na barriga acabam acontecendo fora da barriga. Isso também é tema para outra live, tá? Porque é muito importante, eu preciso conversar com vocês sobre isso. Então, quando uma criança, ela chora, que te irrita, tá? A criança tá lá, maior barreiro no chão e te irrita, o que que isso desperta? Emoções que você nem sabiam que existiam dentro de você. As crianças têm a capacidade de despertar amor na gente, mas tem hora que a gente também sente raiva. A gente sente raiva, não da criança, obviamente, mas da situação como um todo, porque você perde o controle. E como eu falei anteriormente, tudo que foge do nosso controle, a gente acaba se alterando também. Então, o que que vem à tona? O que que acontecia com você quando você fazia birra quando criança? Talvez você levava um tapa, talvez a sua mãe pegava no seu braço com força e te levasse embora. Então, isso, caso você não lembre, mas o corpo tem memória. Nossas células têm memória. E nosso cérebro também tem memória implícita, porque fica lá guardado. Então, quando a criança grita, chora e te irrita, por quê? Porque você também já passou por isso. O choro te irrita, porque você chorava. Você por muitas vezes chorou, você por muitas vezes fez birra. E como você foi atendido nessa situação? Como você foi... como é que solucionaram esse problema? Ou não solucionaram? O que é que acontecia? Então, gente, dominar as próprias emoções quando a gente se torna mãe é muito desafiador. Julgar mães é uma cadeira muito cruel. As pessoas não podem sentar nela e a gente não pode permitir que as pessoas sentem nessa cadeira, tá? Então, a gente realmente precisa pegar fôlego e se esfriar. Esfriar o couro, bora que a gente é nordestino, né? Tem um couro quente, a gente tem que esfriar, tomar nossa posição. E por muitas vezes o que a gente precisa fazer é nada. É sério, tem momentos que a gente não pode, não é que não pode, não precisa fazer nada. Também é uma atitude não fazer nada. Bora lá. Então a criança não conseguir expressar essa situação, né, do que sentiu, do que está acontecendo, vai desencadear o quê? O maior berreiro. Vai gritar e vai fazer um monte de coisa. Bora lá. Outro ponto que eu já falei dentro dessa situação, frustração. Gente, um adulto frustrado, eu sou o erro. Vocês se sentem bem frustrados? A palavra já em si muito pesada, né? Frustração, gente. Você quer fazer uma coisa, desejou fazer uma coisa, fantasiou, porque qual adulto que não fantasia as coisas, né? Eu sou uma pessoa assim que você vai me contando a história, eu já vou imaginando, já vou pensando como é que foi, como é que você tava. Eu sou assim, eu já vou Fantástico Mundo de Bob. Quem é da minha época aí, de 80, 90, sabe de que desenho eu tô falando. A gente já vai pensando em coisas que não existem. Então, uma criança, olha só, uma criança, ela é muito lúdica, ela fantasia tudo. Criança quer que... Meu filho um dia desse estava chorando porque queria que a bicicleta flutuasse. Caramba, gente, é muito difícil. Então, bora lá, frustração. Por muitas vezes, o meu filho, né, o Benjamin, ele fala assim, eu falo assim, mamãe, eu sempre dou 2 opções de janta. O que é que você gostaria de comer? Isso ou isso? Aí ele diz isso, mamãe. Aí eu vou e faço. Quando tá na mesa, ele diz que não quer. Gente, lidar com isso é muito complicado. Aí reclama,
Aí eu vou conversando, olha filho, mas eu te dei a opção e foi isso que você escolheu, vamos comer? Prova um pouquinho e ele vai e acaba aceitando. Aqui tem muita conversa, sabe? Aqui tem muita pedagogia, sabe? O meu lado professor em triação, tem dia também que eu não estou bem, mas acaba funcionando. Mas não é fácil. Lidar com frustração de criança realmente é um desafio pancada, viu? Bora lá. Crianças, por muitas vezes, bora lá, amiga, fico bolada com aquela história. Vou criar bicho para me bater, tenho muito essa crença e bato de volta às vezes. O que acontece, Rafa? É como eu disse, né? A gente acaba dando muitas vezes o que a gente recebeu. Eu não sei como foi sua criação, tá? Tenho total respeito por sua mãe. Mas a mãe também oferece também muitas vezes o que recebeu. E nós temos um instinto, né? O instinto de luta ou fuga. Então, por muitas vezes, quando a gente recebe um tapa, a gente é machucado, a nossa reação, por muitas vezes, é se defender, né? Somos seres humanos, mas também somos animais racionais. Mas muito do que domina a nossa cabeça são as informações que são implícitas, são memórias implícitas, são aquelas que a gente não tem consciência, né? Mas que elas influenciam no nosso comportamento. Então, se alguém bate na gente, o nosso filho, uma pessoa na rua, a gente leva um empurrão, a primeira coisa que a gente faz, por muitas vezes, é tentar se defender, é empurrar de volta, é bater de volta. Então, eu garanto que você não está fazendo isso porque você quer. Muita mãe bate no filho, de volta, né? A criança bate, a gente bate de volta. E acaba acontecendo esse tipo de coisa, por quê? Por defesa humana. Ou porque foi criada dessa forma. Existem N razões. Mas eu sempre defendo uma coisa assim, que eu sei que não é fácil. Não é fácil. Eu não sento na cadeira de julgar outras mães, porque eu sou mãe e eu sei que realmente não é brincadeira, tá? Então, como é que a gente vai ensinar uma criança a não bater batendo, né? É muito complicado. Porque se a criança, ela entende que ela resolve as coisas batendo, que ela errou, né? E a mãe tá batendo nela, então ela vai tentar, talvez, tá? É uma grande probabilidade de tentar resolver as coisas na escola, nas vivências, na convivência que ela tem, também batendo. Então, realmente, é um trabalho assim, de introspecção, é um trabalho de resiliência, é um trabalho de autoconhecimento fortíssimo. A gente realmente tem que mergulhar em si para conseguir mudar esse tipo de coisa, tá? Mas eu sei realmente, me compadeço, realmente sei, eu sei que não é brincadeira e que não é fácil, tá? Mas eu sou, assim, da geração da quebra de ciclos, né? Porque, por muitas vezes, eu não sou de bater no meu filho. Mas o que acontece às vezes? Gritar, né? Eu já falo alto, eu já sou uma pessoa muito explosiva, quem me conhece, eu sou bem agitada. Imagine mãe, né? Imagine eu, mãe, quem me conhece aí das antigas há muito tempo sabe que eu sou bem agitada. Então, o que acontece? Às vezes eu digo, menino, em nome de Jesus, desça daí. Menino, não me estresse. Não, às vezes acontece da gente levantar a voz. Não faça isso. E já aconteceu do meu filho chorar, por eu dar um grito nele. E o grito, ele não, no cérebro da criança, a informação, né, ela chega também como forma de agressão. Então, saibam que gritar e bater não tem diferença no cérebro da criança, tá? Vamos lá mais adiante. Rafa, qualquer coisa vai falando, tá? Olá, olá, quem tá entrando. Sejam muito bem-vindas. Estamos falando hoje sobre como lidar com birras em público. Mas primeiro eu estou aqui falando o porquê as birras acontecem, tá? Algumas possíveis coisas do que acontecem, certo? Bora lá. O cansaço, né? Porque muitas vezes o que acontece? Eu sou adulta, hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Sendo que meu filho, tô dando exemplo aqui, tá? Meu filho dorme 8 horas da noite. Aí eu digo, não, hoje eu vou sair, hoje eu vou ali com meu marido, vou levar meu filho e a gente resolve voltar 10 horas da noite. Aí a criança começa a gritar, começa a chorar, começa a fazer birra. Gente, a criança está cansada. Existem pais que não entendem isso. Que tirar a criança da rotina, se ela tem uma rotina ou não tem rotina, mas ela está cansada, possa ser sim que ela abra um berreiro, ela chore, ela não queira estar ali.
Porque existem muitos programas, por exemplo, que não são para crianças. A criança, ela precisa estar porque o pai leva, né? Porque o pai tem um compromisso, a mãe tem um compromisso, e a criança anda com os pais, obviamente, né? Isso. Mas aqui eu vou dar um exemplo da igreja, né? Eu vou para a igreja e levo o meu filho. Chega um momento que eu não consigo mais conter meu filho na igreja. E eu compreendo que ele não entende muita coisa do que está se passando ali, né? Então aqui eu não vou entrar no mérito da religião, mas eu consigo falar sobre o que acontece na igreja por outros meios, outros canais. E eu levo ele para que ele escute as músicas, ele ama a hora dos louvores, mas tipo assim, eu compreendo que nem toda criança gosta de estar na igreja. Eu fui criada na igreja católica e eu não gostava de estar lá, tá? Sendo muito sincera, eu achava tudo muito chato. Porque eu não entendia, uma criança ela não tem esse entendimento, né? Bora lá. Outra coisa que uma criança pode se jogar no chão, gritar, chorar é fome. Minha gente, pelo amor de Deus, uma criança que passa do horário de comer é uma tristeza. Ou, por exemplo, uma criança que almoçou mal, aí saiu para passear com os pais. E a criança está com fome, né? Existem mães que andam com um lanchinho na bolsa, uma frutinha, um pedacinho de bolo, coisas que a criança pode comer, né? Cada família tem, vou falar aqui de comida saudável e comida que não é saudável. Estou falando de famílias reais e do que realmente acontece, tá? Então, vai com um lanchinho na bolsa. Por quê? Muita criança faz birra e abre o choro. Ah, não sei o que esse menino tem, esse menino tá estranho. Não consegue falar por muitas vezes, não consegue expressar. Crianças muito pequenas, tá? E é muito frequente de até 3 anos, né? Elas se intensificam muito nos 2 anos, tá? Bora lá. Então, fome pode desencadear também essa gritaria, esse choro, né? E tudo isso por quê? Imaturidade cerebral, certo? O córtex pré-frontal, gente, pra vocês terem ideia, por volta dos 25 anos que ele amadurece. Então, imagine. Aí você diz, ai meu Deus, fulano tem 20 anos, não sabe lidar com o comportamento, não sabe lidar com as emoções. Vai depender muito da forma que foi criado, né? E também existe essa questão da imaturidade cerebral, ok? Bora lá. Necessidades não atendidas, né? Que cabe tudo isso que eu falei até agora. Se uma criança, ela, por exemplo, diz, mãe, quero fazer xixi, eu tô aqui no meu bate-papo, porque existem mães, existem seres humanos, não só mães, tá? Existem seres humanos que eles perdem o tempo, né? Perdem a realidade, assim, aí fica conversando, a criança puxando. Mãe, eu quero ir no banheiro. Mãe, quero fazer xixi. Tá, meu filho, peraí que eu tô conversando aqui. Sim, mulher, aí não sei o que, a vida do fulano. Aí bate papo, e a criança aqui puxando, e a criança não tá tendo a necessidade atendida. Pode ser o quê? Ir no banheiro, fome, tudo isso que eu já falei. Aí a criança faz o quê? Grita, te dá um tapa. Ah, você tem que me respeitar. Gente, por favor, prestem atenção nos filhos de vocês. Eles são a coisa mais importante que você tem na vida. A gente, meu Deus do céu, os nossos filhos, eles são tesouros, eles são obras do Senhor. Eles são nossos milagres, gente, preste atenção. Quando o filho tá aqui futucando, puxando, dá atenção, vê o que é. Por mais que ele chegue e diga assim, mamãe, o céu é azul, né? Licença, fulana, porque quando você dá licença para alguém, a criança tá vendo. Aí, só um momento, meu amor, você me dá licença? Oi, filho, o céu é azul? Realmente, meu amor, o céu é azul. E é lindo, né? Muito bem, tá certo. A mamãe tá aqui conversando, tá? Tá bom. Tá, meu amor, licença, tá? Por quê? Porque a criança vai entendendo no seu comportamento como ele também vai se comportar, né? Bora lá. Desejo de atenção. Por muitas vezes a criança, ela só quer atenção. Como eu citei agora. Ela só quer atenção, quer que olhe pra ela. Às vezes rola um ciúminho, né? Porque a criança tá dando atenção para a mãe, né, tá dando atenção para uma colega, para uma visita, para uma pessoa. E a criança, por estar vendo uma pessoa diferente, por muitas vezes quer se manifestar, né? Quer manifestar alegria, quer mostrar os brinquedos, quer por muitas vezes entrar na conversa, quer se sentir importante. Então, essa necessidade de atenção que não é atendida pode desencadear também as famosas e temidas birras, né? Aí aqui, necessidade de autonomia. O que é que acontece muitas vezes? As crianças, elas querem fazer as coisas sozinhas,
né? Calçar um tênis, vestir uma roupa. E às vezes a mãe, o pai não tem tempo para colocar, para dizer assim, tá, filho, colocar aí, porque a criança vai colocar do jeito dela, vai colocar no tempo dela. E às vezes a mãe e o pai não tem paciência. Não tem tempo, não tem paciência, aí diz, vai, deixa que eu coloco. A gente tá com pressa, não sei o que, a gente tá em cima da hora. Então a criança começa a chorar, começa a gritar. Isso acontecia muito comigo quando meu filho estava tentando, as primeiras vezes que ele tentou colocar meia, tentou colocar roupa, e ele ficava chorando. E ele não sabia explicar muito bem. Aí ele falava sozinho, soinho. Aí eu disse, meu Deus, será que ele quer colocar só? Eu digo, você quer colocar só? Ele pegava e tentava colocar. Então eu estava percebendo que ele estava chorando porque queria fazer sozinho. Hoje, para entrar num carro, ele quer entrar sozinho. Então, o que é que eu faço? Eu permito, tá? Eu permito. Permito que ele coloque a roupa sozinho. Depois que ele termina, eu digo, ótimo trabalho. Parabenizar é uma coisa muito geral, né? Mas ótimo trabalho, filho. Aí dou um tempinho. Eita, maninha, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Aí vou dar uma ajeitadinha onde é que ficou torto. E assim a gente vai tendo uma convivência harmoniosa. Do que chegar, eita, tu calçou o sapato errado, você é burro, tá? A gente não pode usar esses termos. Por quê? Porque a criança vai acreditar em tudo que você fala. Se você falar de Papai Noel, ela vai acreditar. Se você falar de Coelhinho da Páscoa, a criança vai acreditar. Se você falar que ela é burra, que ela é ignorante, que ela não tem capacidades mentais e intelectuais, ela também vai acreditar. Então, cuidado com o que fala para o filho, certo? Quando o meu filho, por exemplo, ele tem uma atitude que não é muito educada, eu digo, filho, a gente precisa ser um pouquinho mais educado. Porque você é uma criança muito educada. Isso aqui não foi legal, tá? Claro que o pai, cada mãe tem sua forma de falar, tem sua forma de conversar. Mas é muito interessante que a gente não coloque nomes na criança. Não rotule. Porque ela pode acabar acreditando, de verdade. Eu sou preguiçosa, eu sou burra, eu não tenho capacidade de aprender, eu não vou ser feliz. Porque eu garanto que quantos adultos hoje, tanto de relatos, a gente escuta, né? E que a gente acaba acreditando. Gente, eu acreditei a vida inteira que eu era brava. Só que as pessoas provocavam que eu ficasse brava, né? As situações faziam com que eu ficasse brava. Aí era muito fácil meu pai e minha mãe chegar e dizer pra mim que eu era brava. Ah, você é brava. Eu era brava. Por muitas situações, honro meus pais, tá? Mas são coisas que aconteceram, que eu apanhava, eu ficava de castigo, eu era provocada. Meu pai tinha uma mania muito grande de me provocar. E quando ele me via chateada, ele sorria. Ele se sentia feliz quando ele conseguia me chatear. E eu chorava. Hoje meu pai não está mais nesse plano, tá? Que Deus receba ele, que ele esteja num bom lugar. Mas ele foi um grande causador de traumas na minha vida, de impregnar em mim coisas que eu sempre achei que eu era. Que eu era burra, que eu era idiota, que eu não tinha capacidade de aprender, que eu ia dar para o que não presta. Existem pais que falam isso com os filhos. Só que isso desencadeou em mim um pensamento de eu vou provar que eu não sou nada disso. Causou uma ferida emocional tão profunda que a minha necessidade de mostrar que eu não era nada daquilo foi mais forte. Mas o que acontece com muitas pessoas, com muitos adolescentes que ouvem esse tipo de coisa, é ir por um caminho que não tem mais volta, tá? E bora lá, né? Bom, eu falei do desejo de atenção, né? Então, muitas vezes as crianças, gente, elas têm um desejo muito grande de atenção. As crianças, por muitas vezes, às vezes eu estou lendo um livro, tá? Eu sempre gosto de usar os exemplos das próprias mães que trazem até mim e também das coisas que eu vivencio, certo? Mas eu estou lendo um livro e meu filho está brincando com meu marido, tá? Todas as noites a gente troca, né? Inverte os papéis. O meu marido encerra os trabalhos e fica com a criança depois da janta,
Aí eu termino tudo que eu tenho para fazer e sempre pego no meu livro, que eu sou agarrada com meus livrinhos, né? Até acabo um, começo outro. E por muitas vezes ele vem até mim e diz, mamãe. Aí fica assim na minha frente. Quem conhece ele sabe que ele tem uma carinha bem engraçada. Eu, oi, meu amor. E aí, como é que você tá? Tudo certo? Aí ele, tudo bem, mamãe. Aí ele vem, às vezes faz um elogio, às vezes ele dá uma empurradinha no livro, porque ele é assim, viu? Ele é provocador. Ele dá uma empurradinha no livro, mas tudo necessidade de atenção. E eu não faço de conta que eu não vi. Eu faço questão de mostrar que eu vi. Oi, meu amor, e aí? E aí, carinha, como é que tá? Porque a necessidade de ser visto. Eu costumo dizer que a criança ela tem um pote, ela tem um pote de amor. E durante o dia, esse pote ele se esvazia muito rápido. A gente sempre tem que estar colocando amor. A criança ela tem essa necessidade de se sentir amada, se sentir acolhida, para não acontecer o quê? O vazio no peito, né? Às vezes se abre um buraco e não tem como preencher mais. Não tem como colocar mais, porque o tempo passa, viramos adolescentes, viramos adultos e aquele tempo se perdeu, já passou, não tem mais volta. O que fica são os traumas e lá vai a gente, né? Procurar os psiquiatras, procurar os psicólogos, procurar os profissionais de saúde, porque infelizmente hoje e daqui para frente vai ser muito difícil ter apoio emocional da família e das pessoas próximas, porque tudo está se acelerando de forma muito intensa. Bora lá! Gente, o que fazer quando a birra acontece? Bora lá, vou falar para vocês. Primeiro de tudo, o que acontece? Quando a criança se joga no chão. O que a gente faz? Meu Deus, tá todo mundo olhando. Meu Deus, presepada, essa criança tá gritando, esse menino não tá com fome, esse menino não tá com sede, esse menino tá com a fralda suja. Por que essa criança está se jogando no chão? Imaturidade cerebral. E o que a gente se preocupa? Com as pessoas em volta. Por quê? Quem é importante para você? Vou fazer uma pergunta agora. Quem é importante para você? É seu filho ou são as pessoas que estão em volta? Porque eu acho que você não pariu todas as pessoas que estão em volta ou adotou, né? Você é mãe do ser que está jogado no chão, que está gritando, que está esperneando. Primeiro de tudo, tire essa criança dos olhares julgadores. Tire. Não permita que as pessoas fiquem. Olha. Que é assim, né? O meu filho já se jogou no meio do shopping. Sabe o que eu fiz? Peguei ele, coloquei no colo e saí do ambiente. Simples assim. Fui para outro local. Quando ele se acalmou, hoje ele tem 3 anos, tá? Quando aconteceu, ele ia fazer 2 anos, isso. Hoje eu já combinei com ele uma técnica da respiração. Porque quando ele respira, ele para de chorar. Eu digo, mamãe, vamos respirar, vamos se acalmar pra gente resolver isso aqui agora. E sopra. Aí ele faz. E para de chorar. E ele vai se acalmando e eu vou mostrando outras coisas e a gente vai conversando e tenta entrar num acordo em comum. Certo? Tira essa criança de olhares julgadores. Por quê? Você não precisa se preocupar com quem está olhando, com quem está fofocando, com quem está um cutucando o outro. Isso seja na frente de familiares, em local público, shopping, praia, tá? Preste atenção. Seu filho é o seu bem mais precioso. Não se importe com os olhares julgadores. E tenta fazer essa criança se acalmar. Não, ai, não precisa chorar. Ai, meu Deus, por tudo chora. Não. Acolhe. Tem criança que empurra, né? Mas tira daquele local. Tira daquele local e vai para outro lugar diferente. Quando essa criança se acalmar com poucas palavras, porque se você ficar, ai meu Deus, também não saiu de casa, não trago mais você. Beleza, a criança não vai entender. Crianças não entendem coisas complexas. Crianças não entendem sermões. Criança não entende ironia, sarcasmo. Você precisa ser direta e com poucas palavras para que essa criança entenda. Gente, por muitas vezes, o que é que acontece? O que é aconselhado, tá? Por especialistas. É a partir de 7 anos, 6 anos, você falar com a criança para onde vai e o que vai fazer. Conversar e informar sobre o roteiro. Mas não precisa, gente.
chegar a esse ponto. Fala com a criança pequenininha, novinha mesmo. Hoje a gente vai passear. A criança de braço, é de colo, não fala, mas ela está observando tudo. E ali é um ser humano em construção. Fale para onde você vai. Hoje vamos passear de carro. Hoje vamos ver a rua. Vamos, meu amor, ver a rua. Fala com essa criança, fala com esse filho. Fala com esse filho, você só vai ter benefício, a sua vida vai ser diferente. Tá? Tudo isso vai desencadear no futuro. Você vai ter... Isso é uma projeção para o futuro, para muito além, para muito à frente. Porque quando essa criança virar um adolescente, você vai tentar alcançar e você não vai conseguir mais, porque você não tem o hábito de conversar, da fala, de comunicar, de perguntar, de falar, de dizer. Não é? Bora lá. Se estiver fazendo sentido para vocês, dá um oi aí para mim. Olha só. Outra coisa. Falei sobre tirar a criança dos olhares julgadores, né? Outra coisa que eu preciso falar com vocês é sobre explicar o roteiro. Por exemplo, uma criancinha com 2 anos, ela já associou shopping, o que é praia, né? Praia, shopping, parquinho. Então, o que que fala? Hoje, ó, vamos sair, vamos dar um passeio, vamos até o parquinho, tá? Brincar. Vamos ao parquinho brincar. Se essa criança no caminho vê algo atrativo, às vezes passa, né, aqueles vendedores ambulantes com coisas que brilham e tal, se abaixa, olha na altura da criança e diz: meu amor, hoje a gente veio brincar no parquinho, a mamãe não veio comprar nada. Se a criança chorar, se a criança fizer birra, faz a mesma coisa. Ou se não, você vai para casa. Pega a criança e vai para casa, certo? Porque a criança ela precisa entender que existem os combinados. É uma coisa muito importante, se chama combinado, tá? Por exemplo, você vai ao shopping. Meu amor, hoje vamos ao shopping e nós vamos brincar e vamos lanchar. Então, se a criança passa por uma loja, faz um barulho, uma zoada, se joga no chão, não sei o quê. Meu amor, isso não faz parte do combinado. Vai chorar, acolhe. Coloca no braço, tira daquele local, dos olhares julgadores, faz a criança se acalmar e se nada der certo, vai para casa. Existem muitos momentos que, olha, a partir do momento que a gente é mãe, a gente não tem que pensar só na gente, não. Ou pensar só na criança. Mas tem muito passeio seu que você vai ter que interromper e vai ter que ir para casa. Para que a criança ela entenda como a sua educação funciona, tá? E isso não fere a educação positiva, tá? Porque se a gente ceder em tudo, vai se tornar uma educação permissiva. E como é que você vai controlar isso no futuro? A criança chorou, a criança se jogou no chão, a criança fez birra e você fez o que ela queria, tá? Se não faz parte do combinado, não faz. Dói na gente, a gente quer fazer, mas a gente precisa ser firme. Porque esse ser humano vai crescer e é nossa total responsabilidade saber o que fazer. Tá certo? Ou pelo menos se informar e dar o nosso melhor para oferecer o melhor. Não é isso? Acabei falando a mesma coisa aí, né? Que minha cabeça está fervendo de ideia aqui. Bora lá. Então, se a gente informa para a criança o que vai acontecer, então a gente já vai incutindo na mente dela. Já vai incluindo o que vai acontecer, sobre todo aquele roteiro. Explica o roteiro para a criança. Hoje, chama a criança. Olha, a gente vai sair. Eu me sento no chão, toda vez antes de sair. Eu fico até abaixo do olhar do meu filho. Digo, mamãe, hoje a gente vai sair, vamos se arrumar. Aí me sento no chão. Aí ele fica em pé. Ele em pé é mais alto que eu sentada no chão. E a gente vai fazer, sabe o quê? A gente vai no shopping. A gente gosta muito de shopear, viu? A gente vai no shopping, a gente vai brincar e depois vai na lojinha de brinquedo comprar aquele carro que você queria. Porque ele coleciona aqueles carrinhos da Hot Wheels. Aí ele chega na loja, aí ele tá certo, mamãe. Aí se arruma, aí fica cheiroso, fica lindo. E a gente vai-se embora pro shopping. Quando chegar lá, o menino entrar na loja, mamãe, mas eu queria isso. Meu amor, o que a gente conversou?
Isso aqui não faz parte do nosso combinado. Ai, mamãe, mas eu queria, meu amor, a gente pode pensar. E a gente tem uma lista infinita dos desejos. Toda vez que ele pede uma coisa diferente, a gente coloca na lista dos desejos. Por quê? Ele disse que queria uma bicicleta nova, foi para a lista dos desejos. E quando o pai conseguiu comprar, comprou. Mas existem itens da lista dos desejos que a criança acaba esquecendo, que a criança acaba não querendo mais, que a criança acaba esquecendo. Não é enganar a criança, tá, gente? Pega um caderninho, vou colocar na... Ó, a mamãe não pode comprar agora, mas eu vou colocar na lista dos desejos. Gente, rolê, passeio, o que você queira fazer precisa ser conversado com a criança. Não vá nessa de, vou pegar o menino e já leva. Não. Se não deu tempo de explicar antes, explica no carro, explica no caminho. Mas explica para essa criança, se possível, de frente para ela. Ele é seu filho, não é um robô. Você não está adestrando, é um ser humano, tá? Então explica o que vai acontecer o roteiro. E se chorar e você levar para casa, a disciplina positiva falhou? Não. Disciplina positiva, às vezes tem choro. E você não está batendo, você não está gritando, você não está agredindo essa criança, você está cumprindo o combinado. E assim a criança vai crescendo, entendendo que existem limites na criação dela. Existem limites na vida da mãe, na vida do filho e na vida da família. E que nem sempre é como a gente quer, porque somos adultos e a gente não tem tudo o que quer. E a gente tem que lidar com as nossas frustrações. Os nossos filhos precisam aprender a lidar com frustrações. E não somos nós, os pais, que precisamos frustrar os nossos filhos. Essas situações da vida já vão fazer com que a criança se sinta frustrada. Certo? A gente não precisa ser cruel, a gente não precisa ser ruim com os nossos filhos, porque as situações, os limites já vão fazer com que eles se sintam dessa forma. A vida, as pessoas na rua, a sociedade e tudo o que acontece em volta do ser humano já faz com que ele se sinta frustrado. Não sejamos nós os causadores diretos disso. Tá certo, gente? Se alguém tiver, eu vou abrir agora um espaço, né? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer uma pergunta, vou ver se teve mais alguma pergunta aqui. Não, a Rafa falou comigo, respondi. Se vocês tiverem alguma pergunta, tá? Pode perguntar. Se alguém perdeu alguma coisa, gente, eu falei aqui sobre como lidar com birras em público e falei também os motivos, né, do que acontecem essas birras. Gente, autocontrole é tudo. Façam terapia. Pratiquem o autoconhecimento, saiba quem é você, saiba da sua história, saiba de onde você veio. Procure saber como foi a vida dos seus pais, tá? Se você é filho adotivo e você não tem essas informações, faça essa busca dentro de si, tá? Porque quando somos pais, mães, tudo se intensifica. E eu me compadeço, eu sei que realmente não é fácil. A parte mais difícil é realmente educar, tá? E não veio nenhuma pergunta até agora. Eu vou encerrar nossa live de hoje. Eu gostaria muito de agradecer a cada um de vocês que entraram aqui, que me deram um oi, que fizeram perguntas. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Vou deixar uma caixa de perguntas nos stories, tá? E se vocês quiserem deixar alguma pergunta... Muito obrigada, Rafa. E a gente precisa combinar para fazer uma live juntas, né? Porque aqui eu sempre falo sobre as crianças e eu sei que você atende mães, né? E é muito importante falar sobre isso. Gratidão demais ter você aqui hoje, Rafa. Você é um ser iluminado. Muito obrigada a cada um de vocês. E pode deixar perguntas, tá? Lá nos stories. Vou deixar uma caixinha. Viu? Um beijo e um abraço bem apertado, que quem me conhece sabe que eu não abraço de leve, né? Eu abraço apertando.